Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o terceiro domingo do tempo comum, que foi instituído pelo Papa Francisco em 2019 como o Domingo da Palavra de Deus. Quando o Papa Francisco instituiu este domingo, o que ele desejava para nós católicos? Ele desejava que nós voltássemos e voltemos o nosso olhar de modo especial para a Palavra de Deus escrita, que é a Sagrada Escritura. Deixar que essa palavra, que é proclamada nas nossas assembleias litúrgicas, essa palavra que nós podemos ter contato nas nossas vidas, deixar que essa palavra entre no nosso coração, entre na nossa alma, na nossa vida e produza frutos de conversão. É uma palavra que em determinados momentos nos alegra, nos dá esperança, é uma palavra que em determinados momentos nos corrige, é uma palavra que devolve a nossa confiança em Deus e é uma palavra que sempre vai nos chamar à conversão. Então, olhando para a palavra de Deus escrita, celebrando esse domingo da palavra de Deus, precisamos olhar para essa palavra, deixar que ela entre na nossa vida e produza frutos de conversão. Hoje nós estamos olhando para o Evangelho de São Marcos. Semana passada era o Evangelho de São João. Hoje nós estamos diretamente no Evangelho de São Marcos. E como o Evangelho de São Marcos, ele é mais reduzido, ele é mais conciso, Marcos já é muito direto logo no início do seu Evangelho. Nós estamos no primeiro capítulo. Em poucos versículos, Marcos já coloca que João Batista estava preso, já havia anunciado que o Messias chegaria, e Jesus começando a sua pregação, anunciando o reino de Deus, dizendo que o tempo se cumpriu e que o reino de Deus está próximo, porque ele já estava ali, ele já estava pregando a boa nova, ele já estava pregando essa mensagem de arrependimento e de conversão para os homens. Tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus ensinou, as suas pregações, as curas, os milagres, as libertações, os exorcismos, as correções que Jesus fez, tudo isso era para provocar nos homens daquele tempo e provocar em nós o arrependimento e a conversão. Tudo aquilo que Jesus pregou, tudo aquilo que Jesus fez é para provocar em nós uma mudança de vida. O que é a conversão? A conversão é uma mudança de mentalidade, é uma mudança do coração, é uma mudança de vida, mesmo que a passos lentos, porque a nossa humanidade geralmente não corresponde à graça de Deus, mas precisamos deixar que essa palavra, que essa mensagem de conversão, de arrependimento, toque a nossa vida. Mesmo que lentamente, mesmo que passo a passo, mas essa mensagem, se eu acolho, se eu busco uma experiência com Jesus, essa mensagem vai produzindo frutos na nossa vida. Se eu olhar para a minha vida hoje, Padre Rafael, eu reconheço quantas coisas eu ainda preciso mudar, quantas atitudes eu preciso mudar, quantas posturas eu ainda preciso melhorar. Mas se eu olho para trás, eu vejo e eu sei o que Jesus já fez na minha vida. Eu sei o que ele já tem provocado uma mudança na minha mentalidade, no meu coração, uma mudança na minha vida. Você pode olhar para a sua vida hoje, você pode chegar a essa conclusão. Que você tem muitas coisas para mudar, que você tem muitas atitudes para mudar, muitos pecados a combater. Mas se você fez uma experiência com Cristo, se você por algum momento está se deixando tocar por Cristo, alguma coisa na sua vida está mudando. E nós ouvimos no Evangelho, Jesus começa pregando essa mensagem de salvação, de arrependimento, de conversão, e ele já começa a chamar os primeiros discípulos. Começa a chamar Pedro, começa a chamar seu irmão André, começa a chamar Tiago e João. E o que o Evangelho diz? Quando eles escutam esse chamado, eles logo seguem Jesus. Eles não ficam pensando, não, mas espera aí, o que eu vou deixar? Eu vou deixar o meu emprego, a minha profissão de pescador? Eu vou deixar a minha família? Eu vou deixar meus filhos? Não, imediatamente eles ouvem o chamado de Jesus e o seguem. Eles são desapegados. Uma das condições para seguir Jesus, uma das condições para aprofundar a experiência com Jesus
é ser desapegado. A primeira leitura de hoje é belíssima, a leitura do profeta Jonas, que vai até Nínive. Ele havia recusado o convite uma vez, mas uma segunda vez ele vai a Nínive, anunciando uma mensagem de arrependimento e de conversão para os ninivitas. Mas a segunda leitura de hoje, que é da carta de São Paulo aos Coríntios, é uma leitura em que São Paulo, e parece que ele está sendo duro, parece que ele está sendo pesado com a comunidade de Coríntios, mas São Paulo está sendo realista. Ele usa uma linguagem que às vezes nos confunde. Mas o que São Paulo estava dizendo para aquela comunidade de Coríntios e está dizendo para nós hoje? A comunidade de Coríntios, quando ela foi fundada por São Paulo, era uma comunidade fervorosa, era uma comunidade que tinha boas intenções, era uma comunidade que havia acolhido o Evangelho, mas era uma comunidade que, querendo ou não, estava sendo influenciada pelo seu tempo e pelo local em que ela estava. A cidade dos Coríntios era uma cidade que tinha um porto marítimo, que era muito movimentado, era uma cidade que se desenvolvia economicamente e uma cidade que não tinha uma moral muito boa. Tanto que em Corinto havia o templo da deusa Afrodite, que era a deusa do amor. Então a prostituição, essa moral dissoluta, estava na cidade de Corinto. E muitos da comunidade, embora acolhido o Evangelho, estavam apegados às coisas materiais, estavam apegados àquilo que o mundo oferece. E São Paulo, evitando os extremos, ele dá uma posição equilibrada. Não é que ele está condenando aquilo que é material, não é que São Paulo está condenando os bens que os coríntios tinham e que nós também podemos ter, mas São Paulo está dizendo: a figura deste mundo passa. Nós precisamos ter o discernimento, a experiência com Jesus vai nos levando a isso. Não tem problema eu ter um bem material, eu ter um bom carro, uma boa casa, eu ter uma boa vestimenta, eu ter um projeto financeiro, isso não é problema. O problema é quando nós colocamos o nosso coração, colocamos toda a nossa esperança, toda a nossa confiança naquilo que passa. Os bens estão nesse mundo, são bons, são necessários para este mundo, mas eles passam. Eu sempre falo que eu gosto muito de roupa de padre, casula, túnica, alva, né, tá rendada, a casula romana, mas eu não posso colocar a minha esperança nisso. Uma hora pode queimar, uma hora pode rasgar, uma hora pode estragar, alguém pode roubar a minha veste, eu não sei. Se eu coloco a minha esperança, a minha confiança nisso, que é bom, que é importante, que é usado para a missa, mas que também passa. Se você colocar o seu coração, a sua esperança, a sua confiança naquilo que passa, você pode se decepcionar, você pode se frustrar e você não estará entendendo que as coisas deste mundo passam e o que fica para nós é o nosso processo de conversão que nos levará à salvação eterna, que nos levará à eternidade. A palavra de hoje, a liturgia de hoje, nos coloca esses dois pontos. A palavra que vem a nós é uma palavra de conversão, é uma palavra de arrependimento, é uma palavra que nos chama à mudança de mentalidade e à mudança do coração. E a palavra que vem até nós hoje é uma palavra que nos chama ao desapego. Se nós olhamos para os apóstolos, se nós olhamos para os santos, se nós olhamos para a Virgem Maria, eles foram desapegados. Eles alcançaram a salvação eterna porque foram desapegados, foram aprendendo pouco a pouco que as coisas desse mundo passam e o que resta para nós é a eternidade. E nós não podemos desanimar na nossa caminhada de fé. Não podemos desanimar quando nós percebemos que temos muitas coisas a mudar. Jesus, quando chamou os apóstolos, ele sabia quem ele estava chamando. Sabia que eram homens fervorosos, sabiam que eram homens que queriam sim abraçar aquela mensagem de salvação, mas homens que ao longo do tempo também foram mostrando as suas debilidades. Por isso que nós vemos em várias páginas do Evangelho, Jesus chamando a atenção dos apóstolos, Jesus corrigindo, Jesus ensinando, e no momento supremo da cruz, o que todos os apóstolos fizeram, com exceção de São João? Fugiram da cruz. O próprio São Pedro professou a fé em Cristo, mas logo depois negou Jesus, o traiu,
mas o mais bonito é que Jesus não retirou a missão de São Pedro, não retirou a missão dos apóstolos. Se nós buscamos um processo de conversão, se nós buscamos a oração, se nós buscamos os sacramentos, se nós dentro de nós queremos realmente uma conversão, por mais que nós ainda pequemos, por mais que nós erremos, se nós confiamos na misericórdia de Deus, se nós voltamos a Ele, Ele não retira de nós a missão que Ele nos confiou, como Ele não retirou a missão que Ele confiou aos apóstolos. Queridos irmãos e irmãs, nesse domingo da palavra de Deus, acolhamos essa palavra que nos foi proclamada, que nos chama à conversão, que nos chama ao arrependimento, que nos chama ao desapego. Permitamos que a nossa experiência com Jesus nos leve a uma mudança de mentalidade, a uma mudança do coração, a uma mudança de vida. Esse encontro com a palavra de Deus, esse encontro com a Eucaristia, possa transformar a nossa vida.